política, porque sai Luiz Henrique Mandetta, assume Nelson Teich. Mas, como é uma notícia já desatualizada, por quê? Porque o Nelson Teich não aguentou a pressão, ficou menos de um mês no cargo e já saiu. Então, nós vamos passar por isso rapidamente, igual o caso da Coreia do Norte, a gente acaba gravando um pouco depois, as notícias, né, mudam muito rápido. Então, não tem por que a gente ficar nisso. Então, vamos passar rapidinho. Saiu o Luiz Henrique Mandetta, né, e entrou o Nelson Teich. Só lembrando que o Luiz Henrique Mandetta saiu por diversões com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não é a favor das pessoas ficarem em casa, embora toda a recomendação da área da saúde, no geral, seja para, neste momento, permanecer em casa, em distanciamento social. Então, havia uma divergência muito grande entre o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o então ex-ministro chegou a dar uma entrevista para o Fantástico em que ele disse que as pessoas já não sabem quem ouvir, o ministro ou o presidente. Então, essas divergências ficaram cada vez mais acentuadas até que o Jair Bolsonaro, então, destituiu o Luiz Henrique Mandetta do cargo. Assumiu o Nelson Teich, que é um médico, então, oncologista, consultor em gestão de saúde. Não deu tempo de mostrar a que veio, tá? Ele já saiu em menos de um mês, mas ficou claro também que, de novo, divergências aí políticas e dessa vez por conta da cloroquina, tá bom? Que ainda não há evidências científicas do funcionamento perfeito dela para os casos de coronavírus, mas embora alguns médicos tenham prescrito isso para pacientes com a Covid-19. Bom, também temos que falar de outras baixas no governo Jair Bolsonaro, porque sai Sérgio Moro, assume André Mendonça, ministro da Justiça, que inclusive foi responsável por muitos dos votos do Jair Bolsonaro. Moro é tido por muitos brasileiros como um herói. E inclusive já até campanhas indiretamente para o Moro presidente na próxima eleição. Então sai o Moro aí e assume André Mendonça. E aí, no centro dessa decisão do ministro Sérgio Moro sair, ele decidiu sair, está esse homem que a gente está vendo aí no slide, ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Por quê? Porque quem colocou o Maurício Valeixo foi o ex-ministro Sérgio Moro, que disse que teria a carta branca do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente Jair Bolsonaro queria tirar o Maurício Valeixo para colocar esse André Ramagem, que é um amigo da família. E o Sérgio Moro não concordou com isso, porque ele diz que a Polícia Federal é uma instituição que tem que ter independência, não tem que ter interferência política. Segundo ele, como achou que estava havendo essa interferência política, tirando o Maurício Valeixo, a quem ele considerava uma pessoa muito competente, ele não concordou com essa destituição do cargo para colocar outra pessoa e resolveu sair também, tá? Então aí tem um resuminho aí do lado de tudo isso que eu acabei de falar por escrito. Se alguém quiser ler, para aí o vídeo, lê e baixa também essa apresentação na descrição do vídeo, tá? Bom, então assume André Mendonça. Quem é André Mendonça, né? A gente não tá falando aí da PF, tá falando do Ministério da Justiça. Servidor de carreira da AGU, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. E aí ele diz
né? Estamos diante de uma crise com múltiplos efeitos que demandam respeito mútuo entre os entes e a adoção de medidas proporcionais, técnicas que evitem o cerceamento excessivo das liberdades individuais e o punitivismo injustificado dos cidadãos do nosso país. Bom, no próximo slide eu falei que eu ia voltar na economia e é justamente por isso, porque com a decisão do Moro de sair do ministério, o dólar disparou. O dólar disparou e a bolsa despencou. É sempre assim. Então o dólar chegou a 5,65, que é um novo recorde histórico, tá? Após o terremoto político que se seguiu à demissão de Sérgio Moro. Já a Bovespa fechou em forte queda. E agora é 5,65, mas o dólar já chegou a R$6. Então tá subindo ainda mais. Bom, outra coisa importante de se dizer, que agora eu lembrei, é que o Moro estaria disposto a esperar uma vaga no STF, Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira, mas não foi isso que aconteceu, porque vai abrir uma vaga em novembro, porque no serviço público a gente tem aposentadoria compulsória com 75 anos. Então a pessoa fez 75 anos, ela tem que sair. Então, um dos ministros, eu não lembro qual agora, vai fazer 75 anos, então o Moro estaria esperando até novembro para isso acontecer e o presidente Jair Bolsonaro, então, indicá-lo, porque o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República, então ele estaria esperando essa oportunidade para assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí até apareceram mensagens que ele trocou com uma deputada que falava para ele esperar, não ser precipitado, e ele dizendo que não estava à venda. Bom, depois a gente já viu que foi suspensa a nomeação do Alexandre Ramagem, que seria amigo da família do Bolsonaro. E por que Bolsonaro estaria disposto a colocar esse amigo no comando da Polícia Federal? Divulgado para proteger de supostas investigações de seus filhos, tá? Então, mas isso já foi suspenso pelo ministro, então, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a indicação de Ramagem, tá? O Alexandre de Moraes, então, tomou a decisão em uma ação movida pelo PDT. Na decisão, o ministro escreveu que, em tese, pode ter ocorrido desvio de finalidade na escolha de Ramagem em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Notícia, então, do dia 29 de abril. E na última notícia que nós vamos falar de política, vamos falar de outro ministro, tá, do presidente Jair Bolsonaro, Weintraub. O Weintraub é o mal-estar com a China. Então, o que foi esse mal-estar com a China? Acho bem importante estar atento a essa questão, porque esse mal-estar aí entre o Brasil e a China, agora foi uma questão pontual que foi resolvida, mas às vezes vai continuar e aí pode ter outras consequências diplomáticas e consequências econômicas também, porque afinal tá em jogo acordos comerciais, tá? Então Weintraub vai no Twitter e escreve, coloca aí um desenho do Cascão, da Turma da Mônica, com um panda, simboliza aí a China, e escreve: geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados do Brasil no plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? Seria o Cascão ou a mais amiguinhos? Então aí ele falando como o Cebolinha fala em L, e que também é uma forma de imitar os chineses, né? Que muitos deles, quando falam português, falam desse jeito. Então aí é uma sátira falando da China. Então aí, né, que a China poderia estar querendo dominar o mundo.
Então, bem preconceituosa, e isso causou um mal-estar absurdo. A embaixada respondeu, então a embaixada dizendo deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, com cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil. E aí o lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Educação. Então ele apagou, logicamente, depois desse mal-estar, ele apagou esse Twitter, mas é claro que uma vez que você coloca algo na internet, alguém aperta um botão chamado print screen e já era. E se você é uma pessoa pública, é questão de segundos para isso viralizar. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que posta.